Na Fazenda da Esperança, um pedaço de paraíso rural, onde o tempo parecia seguir seu próprio ritmo tranquilo, vivia Fiel, um cão vira-lata de pelagem cor de terra. Seus dias eram uma tapeçaria de rotinas simples, mas profundamente significativas. Desde o raiar do sol, Fiel era a sombra leal de seu dono, o Sr. Osvaldo, acompanhando-o pelos campos verdejantes, onde o cheiro da terra molhada após a garoa da madrugada se misturava ao aroma adocicado das flores silvestres. Suas patas ágeis e fortes desenhavam caminhos invisíveis entre a grama alta, enquanto o vento sussurrava histórias antigas nos seus ouvidos pontudos, carregando o eco distante de galhos quebrando na mata fechada que margeava a propriedade. Fiel não era um cão de luxos, mas de propósitos. Sua maior alegria era a corrida matinal, quando o calor do sol nascente aquecia seu pelo, transformando-o em um manto dourado. Ele corria livre, sentindo a brisa suave refrescar seu focinho úmido, os músculos trabalhando em perfeita harmonia. Depois, vinha a vigília atenta à entrada do celeiro, onde os grãos recém-colhidos repousavam, ou os cochilos preguiçosos sob a sombra generosa de uma mangueira antiga, onde o zumbido das abelhas era a trilha sonora de seus sonhos caninos. Era uma vida de contentamento, pontuada pela segurança e pelo amor de sua família humana. Naquela tarde abafada de verão, o ar estava pesado, prenunciando uma possível tempestade. O silêncio da fazenda, geralmente preenchido pelos chilreios dos pássaros e o mugido distante do gado, foi subitamente quebrado. Fiel, que farejava a grama perto do celeiro, investigando um rastro interessante deixado por algum pequeno roedor, estacou. Sua cauda, que momentos antes balançava suavemente, cessou o movimento. Suas orelhas, antes relaxadas, giraram como radares, captando cada mínima vibração no ar. Era um som agudo, quase um lamento, que parecia vir do interior do velho celeiro, uma construção de madeira envelhecida pelo tempo, com frestas que deixavam escapar feixes de luz dourada. Não era o miado familiar de um gato da fazenda, nem o piar de uma ave. Era algo mais desesperado, mais urgente, um som que cortava o silêncio com uma pontada de desespero e apreensão. Fiel inclinou a cabeça, seus olhos castanhos fixos no celeiro, como se tentasse decifrar a mensagem oculta naqueles lamentos. Seu corpo, antes relaxado, agora estava tenso, cada músculo em alerta. Um arrepio percorreu sua espinha. O faro apurado de Fiel captou, além do cheiro de feno e madeira, um odor estranho, sutil, mas crescente, algo que não pertencia à rotina da fazenda. Um cheiro de fumaça, talvez. Seus lábios se ergueram ligeiramente, revelando um vislumbre de seus dentes. Um sinal de incerteza e preocupação. Ele deu um passo hesitante em direção ao celeiro, parando novamente, como se avaliasse o perigo iminente. A câmera narrativa, quase invisível, parecia se aproximar, focando no olhar atento de Fiel. Em seus olhos, um turbilhão de emoções se desenhava. Curiosidade, apreensão e uma pitada de medo. Mas, acima de tudo, havia uma inegável determinação. O lamento se intensificou, um apelo quase inaudível, mas que ressoava profundamente na alma do cão. O mistério pairava pesado no ar, e a tensão era palpável. Fiel sabia que algo estava muito errado dentro daquele celeiro, e seu instinto, mais forte do que qualquer hesitação, o impelia a descobrir a verdade. Ele deu mais um passo, desta vez mais firme, em direção ao som que clamava por ajuda. Fiel avançou, o focinho baixo, farejando o ar cada vez mais denso. O cheiro de fumaça, antes sutil, agora era inconfundível e picante, arranhando suas narinas. O lamento agudo do animal em perigo se transformava em miados frenéticos, intercalados por chiados de dor e medo. Ao se aproximar da porta entreaberta do celeiro, o calor que emanava de dentro era palpável, quase sufocante. Seus olhos castanhos, antes apenas curiosos,
agora refletiam uma urgência crescente. Ele empurrou a porta com o focinho, que rangeu num protesto metálico, e adentrou o ambiente. O que se revelou diante dele era um cenário de caos e perigo. Uma parte do celeiro já estava tomada pelas chamas. Fardos de feno, empilhados contra uma das paredes, ardiam com uma intensidade assustadora, lançando línguas de fogo laranja e vermelho que lambiam as vigas de madeira escura. A fumaça densa e escura preenchia o espaço, dificultando a visão e a respiração. Era um inferno em miniatura. E o miado desesperado vinha de algum lugar acima, em meio àquele turbilhão de fogo e escuridão. Fiel ergueu a cabeça, as orelhas pontudas girando em todas as direções, tentando localizar a fonte do som. O calor era intenso, queimando seu pelo e forçando-o a tossir. Seus olhos lacrimejavam, mas ele não recuou. Seus latidos, antes apenas ansiosos, agora eram um misto de alerta e angústia. Um chamado mudo, por ajuda que parecia não ser ouvido por ninguém além dele. Ele deu alguns passos hesitantes, sua pata dianteira tocando o chão quente e coberto de cinzas. O instinto de autopreservação clamava para que ele fugisse, para que se afastasse daquele perigo iminente. Mas então, ele viu. No alto de uma das vigas de madeira mais altas, quase tocando o teto que começava a soltar fumaça, um pequeno filhote de gato, de pelagem branca e preta, estava encurralado. Seus olhos verdes, arregalados de terror, refletiam as chamas que dançavam abaixo. O gatinho miou novamente, um som frágil e desesperado, enquanto tentava se equilibrar na madeira estreita, sem ter para onde ir. As chamas se aproximavam rapidamente, consumindo o feno abaixo da viga, e o calor era insuportável mesmo àquela altura. Um arrepio diferente, não de medo, mas de determinação, percorreu o corpo de Fiel. Aquele pequeno ser indefeso estava em perigo mortal, e não havia ninguém mais ali para ajudá-lo. O obstáculo era imenso, um celeiro em chamas, fumaça sufocante, o calor escaldante e a distância até o filhote. O fogo, um inimigo implacável e voraz, estava entre ele e a vida que precisava ser salva. Fiel sabia que entrar mais fundo naquele inferno significava arriscar sua própria vida, se machucar ou até mesmo se perder na fumaça e nas chamas. Sua mente canina, simples em sua essência, mas complexa em sua capacidade de empatia, avaliou a situação. Ele podia sentir o pânico do filhote, a urgência daquele miado. Não havia tempo para hesitação. A decisão crítica foi tomada em um piscar de olhos, uma escolha que transcendia qualquer instinto de fuga. Seus latidos tornaram-se mais firmes, um sinal de que ele estava ali, de que não abandonaria o pequeno ser em apuros. Fiel sabia que tinha que agir. Ele não podia simplesmente assistir enquanto aquela vida era consumida pelas chamas. Seu coração, leal e corajoso, impeliu-o para a frente, em direção ao perigo. Ele não seria apenas um observador. Ele seria o Salvador. A chama da coragem se acendeu em seu olhar, mais forte que o próprio fogo. Com a decisão firmemente estabelecida em seu coração, Fiel não hesitou. Seus latidos, antes ansiosos, agora eram um eco de determinação, um chamado de esperança para o pequeno ser encurralado. O cão avançou com cautela calculada, os olhos fixos na viga alta onde o filhote tremia. O chão, sob suas patas, estalava com o calor, e a fumaça densa picava suas narinas e garganta, tornando cada respiração um desafio. Ele tossiu, mas não parou. A visão do gatinho, minúsculo e indefeso contra o pano de fundo laranja e vermelho das chamas, era um catalisador para sua coragem. Fiel sabia que o caminho até o filhote era traiçoeiro. Os fardos de feno, que serviriam de degraus improvisados, já estavam parcialmente em chamas, suas superfícies crepitando e liberando um cheiro acre. O calor que irradiava era quase insuportável, e cada salto exigiria precisão e força. Ele mediu a distância,
seus músculos tensos, prontos para a ação. O primeiro salto foi um ato de fé e agilidade pura. Fiel impulsionou-se do chão, aterrissando com as 4 patas em um fardo de feno que ainda não estava totalmente consumido, mas que já fumegava intensamente. O feno, sob suas patas, cedeu um pouco, e uma brasa quente queimou levemente seu pelo. Fiel sibilou, mas manteve o equilíbrio, olhando para o filhote que o observava com olhos arregalados de pânico. O gatinho miou novamente, um som fraco que parecia implorar por ajuda. Fiel respondeu com um latido baixo, quase um grunhido de encorajamento, tentando transmitir que estava ali, que não o abandonaria. As chamas dançavam perigosamente perto, lambendo as bordas do fardo onde ele estava. Um galho em chamas, vindo de uma viga acima, caiu ruidosamente a poucos centímetros de sua cauda, fazendo-o recuar por um instante. Foi um momento de quase falha, um lembrete vívido da fragilidade da vida em meio àquele inferno. Mas a imagem do filhote, paralisado pelo terror, era mais forte do que qualquer medo. Fiel saltou novamente, desta vez para um fardo mais alto que estava mais próximo da viga. O calor era ainda mais intenso ali, e a fumaça dificultava a visão. Ele podia sentir o ardor em sua pele, o desconforto em seus olhos, mas sua determinação era inabalável. Ele estava a poucos metros do gatinho, mas a distância final até a viga parecia intransponível. A madeira estava escorregadia, coberta de fuligem, e as chamas estavam perigosamente próximas de onde o filhote se agarrava. Com um esforço monumental, Fiel se preparou para o salto final. Ele reuniu todas as suas forças, impulsionando-se dos fardos de feno instáveis. Foi um salto audacioso, quase desesperado, que o levou a se esticar ao máximo. Suas garras rasparam na madeira da viga antes que ele conseguisse se firmar, as patas dianteiras agarrando-se com todas as suas forças. Por um segundo, seu corpo balançou precariamente no ar, suas patas traseiras lutando para encontrar apoio. O gatinho miou em pânico e Fiel conseguiu se içar completamente, arrastando o resto do corpo para cima da viga estreita, ofegante, mas vitorioso. Ele estava ali, a poucos centímetros do filhote. O gatinho, de pelagem branca e preta, estava encolhido, tremendo incontrolavelmente, os olhos verdes fixos em Fiel. Não havia espaço para hesitação. Fiel, com latidos firmes, mas gentis, tentou acalmar o pequeno felino. Ele se aproximou devagar, sua empatia transbordando em cada movimento. Seus olhos castanhos encontraram os do gatinho, transmitindo uma promessa silenciosa de proteção. O filhote, embora ainda aterrorizado, pareceu sentir a intenção benigna do cão. Com uma delicadeza surpreendente, Fiel mordeu gentilmente o cangote do filhote, como uma mãe faria com seu próprio filhote, e o puxou para perto de si. O pequeno corpo felino, frágil e leve, encaixou-se perfeitamente em sua boca, protegido pelos dentes que, em outras circunstâncias, seriam temíveis, mas que agora eram instrumentos de salvação. O gatinho, em vez de resistir, relaxou ligeiramente, aninhando-se contra a pelagem quente de Fiel. A conexão emocional era palpável, um elo de confiança forjado no calor e no perigo. Fiel sentiu o pequeno coração do filhote batendo rápido contra sua boca e soube que não havia mais volta. Ele tinha que tirá-lo dali. A perigosa descida, escorregando e se equilibrando, protegendo o pequeno corpo com o seu, estava prestes a começar. Com o filhote de gato firmemente, mas delicadamente, seguro em sua boca, Fiel iniciou a perigosa descida. A viga, já instável e escorregadia pela fuligem e pelo calor, oferecia um apoio precário. Cada movimento era um cálculo arriscado, uma batalha contra a gravidade e o tempo. Ele começou a descer, não como um animal apressado, mas com a precisão de quem carregava uma vida preciosa.
As patas dianteiras tateavam em busca de um ponto de apoio seguro nos fardos de feno em chamas, que agora ardiam com mais intensidade, suas chamas lambendo as bordas da viga. A fumaça, mais densa do que nunca, formava uma cortina sufocante, dificultando a visão e a respiração. Fiel tossia, mas seus olhos permaneciam fixos no caminho para baixo. Sua prioridade era o pequeno ser que ele carregava. Ele escorregou em um fardo de feno carbonizado e, por um instante aterrorizante, seu corpo balançou. O filhote em sua boca emitiu um miado abafado de medo e Fiel contraiu os músculos, recuperando o equilíbrio com um esforço hercúleo, protegendo o gatinho com seu próprio corpo. Uma lasca de madeira em chamas caiu de uma viga acima, raspando sua orelha, mas ele mal percebeu a dor, focado apenas em cada passo. A descida era um inferno pessoal, um teste de sua coragem e instinto protetor. Ele pulou de um fardo para outro, sentindo o calor escaldante queimar suas patas, o cheiro de pelo queimado misturando-se ao da fumaça. Em um ponto, a pilha de feno cedeu um pouco, e Fiel precisou saltar para o chão de uma altura maior do que o desejado. Ele aterrissou com um baque surdo, o corpo exausto, mas o filhote ainda intacto e seguro em sua boca. O chão do celeiro estava ardendo em vários pontos, e ele teve que manobrar entre as chamas e os escombros fumegantes. Com o filhote ainda seguro, Fiel correu em direção à porta entreaberta, o único caminho para a salvação. O ar lá fora parecia um bálsamo, mesmo que abafado. Ele conseguiu sair do celeiro em chamas momentos antes que o teto, já enfraquecido e consumido pelo fogo, desabasse com um estrondo ensurdecedor. Uma nuvem de fumaça e faíscas se ergueu aos céus e o calor da explosão de ar reverberou no chão. Lá fora, os donos de Fiel, o Sr. Osvaldo e a senhora Clara, juntamente com alguns vizinhos que haviam sido alertados pela fumaça que subia, assistiam chocados à cena. Eles tinham chegado tarde demais para entrar no celeiro, mas há tempo de testemunhar o momento em que Fiel emergiu do inferno, seu pelo chamuscado em alguns pontos, ofegante, mas com a cabeça erguida. O que estava em sua boca, eles só perceberam quando Fiel, com um movimento suave, depositou o pequeno filhote de gato no chão, aos pés de Osvaldo. O filhote, de pelagem branca e preta, estava salvo. Ele aninhou-se no peito de Fiel, que, exausto, mas triunfante, lambeu sua cabeça com ternura. Era uma cena de pura emoção e alívio. O impacto foi imediato e profundo. Uma vida havia sido preservada contra todas as probabilidades, e uma conexão improvável, mas poderosa, se formou entre o cão e o gato ali, diante dos olhos de todos. Osvaldo e Clara não conseguiam acreditar no que tinham visto. Seus olhos marejaram ao ver a coragem de Fiel e a fragilidade do filhote. Fiel, de um cão comum da fazenda, um companheiro leal de rotina, tornou-se um herói naquele instante. Sua história se espalhou como um rastilho de pólvora pela pequena comunidade rural, inspirando a todos a ver a bondade e a coragem em atos simples de altruísmo. Os vizinhos, que antes o viam apenas como o cachorro da Fazenda da Esperança, agora o olhavam com admiração e respeito. Ele não era mais apenas o Fiel, mas o símbolo vivo de que a verdadeira força reside na capacidade de cuidar do outro, de se arriscar por uma vida em perigo. Naquele ato, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita, gravada na memória de todos que testemunharam ou ouviram falar de Fiel. O pequeno filhote, batizado de Faísca, permaneceu ao lado de seu salvador, um testemunho vivo do heroísmo canino. O alívio que tomou conta da Fazenda da Esperança foi quase tão intenso quanto o calor das chamas que ainda consumiam o celeiro. Agora, uma carcaça fumegante. Osvaldo e Clara, com os olhos marejados, ajoelharam-se ao lado de Fiel, que, embora exausto, mantinha uma postura digna. Eles examinaram seu pelo, encontrando algumas áreas chamuscadas e pequenas queimaduras nas patas.
mas nada que parecesse grave. A gratidão em seus corações era imensa, um misto de admiração e orgulho por seu cão. Faísca, o pequeno filhote, tremia levemente, mas estava ileso, aninhado contra o peito de Fiel, como se o corpo forte do cão fosse o único refúgio seguro em um mundo de caos. A senhora Clara, com mãos gentis, pegou Faísca, examinando-o com cuidado. O gatinho, para a surpresa de todos, não resistiu, mas buscou o calor da mão humana, miando baixinho um som de puro alívio. Fiel, mesmo cansado, observava cada movimento, seus olhos fixos no filhote. Ele lambeu o ar, como se quisesse lamber Faísca, reafirmando sua proteção. Osvaldo trouxe água fresca para Fiel, que bebeu longamente, mas sem desviar o olhar do gato. Era evidente que o vínculo forjado no fogo da tragédia já era inquebrável. Nos dias que se seguiram, a Fazenda da Esperança transformou-se em um refúgio para Fiel e Faísca. O pequeno gatinho, que inicialmente era tímido e assustado, encontrou em Fiel não apenas um salvador, mas um protetor e um amigo. Eles se tornaram inseparáveis. Faísca seguia Fiel por todos os cantos da fazenda, um pequeno rastro branco e preto atrás do vira-lata cor de terra. Dormiam juntos, com Faísca aninhado na curva das costas de Fiel, sentindo a respiração profunda do cão. Fiel, por sua vez, assumiu um papel quase maternal. Ele lambia o pelo de Faísca, brincava com ele com uma delicadeza surpreendente para um cão de seu porte, e rosnava baixinho para qualquer animal que se aproximasse demais do filhote. A cena de Fiel e Faísca juntos tornou-se um símbolo de esperança na fazenda. Onde antes havia apenas a rotina e a tranquilidade, agora havia uma história viva de coragem e amor. Osvaldo e Clara, que haviam perdido o celeiro, mas ganham uma lição de vida e uma nova perspectiva sobre seus animais, cuidavam de ambos com um carinho redobrado. Eles testemunhavam diariamente a evolução do vínculo entre o cão e o gato, uma amizade que desafiava as expectativas e as diferenças de espécie. Faísca, antes um filhote indefeso, florescia sob a proteção de Fiel, recuperando a liberdade e a alegria de ser um animal jovem. A história de Fiel não ficou restrita aos limites da Fazenda da Esperança. Os vizinhos que testemunharam o resgate e aqueles que ouviram o estrondo do celeiro desabando espalharam a notícia como o vento espalha as sementes. Em pouco tempo, Fiel se tornou uma lenda local. Pessoas vinham de outras fazendas e até da pequena cidade próxima para conhecer o cão-herói e o gatinho salvo. Fiel, que antes era apenas o cachorro da Fazenda da Esperança, agora era o Fiel, o Salvador. Sua fama não o mudou. Ele continuava sendo o mesmo cão leal e tranquilo, mas a forma como era visto pela comunidade mudou para sempre. Naquele ato de coragem, não apenas uma vida foi salva, mas uma história de coragem foi escrita em letras indeléveis nos corações de todos. A imagem de Fiel, emergindo das chamas com Faísca na boca, era uma metáfora poderosa para a resiliência e o altruísmo. A comunidade, antes focada nas dificuldades do dia a dia rural, encontrou em Fiel uma inspiração, um lembrete de que a bondade e a bravura podem surgir de onde menos se espera. Fiel não tinha discursos, nem grandes manifestações, mas sua ação falou mais alto do que 1000 palavras, transformando a percepção de todos sobre o que significa ser um herói. Ele havia se tornado, sem querer, um farol de esperança e um exemplo vivo de empatia. A vida na Fazenda da Esperança ganhou um novo ritmo, uma melodia diferente, tecida pela presença inseparável de Fiel e Faísca. O pequeno gatinho, que outrora se encolhia de terror, agora saltitava com a leveza de sua juventude, suas patinhas ágeis correndo atrás do rabo balançante de Fiel. A pelagem branca e preta de Faísca contrastava lindamente com o manto cor-de-terra do cão, uma dupla improvável que se tornou o coração pulsante da fazenda.
Eles eram a personificação da liberdade recuperada, um lembrete diário de que, mesmo após a devastação, a vida encontra um caminho para florescer. O vínculo entre eles transcendeu as barreiras de suas espécies. Fiel, que antes desfrutava da solidão de suas rondas, agora tinha uma companhia constante. Onde quer que Fiel fosse, Faísca o seguia. Uma sombra felina saltitante. O gatinho dormia aninhado no calor do corpo de Fiel, ronronando suavemente, enquanto o cão o protegia com um instinto quase paternal. Os latidos de Fiel, antes um sinal de alerta ou alegria, agora muitas vezes eram acompanhados por um miado agudo de Faísca, como se o gatinho estivesse participando da conversa canina. Era uma linguagem única, compreendida apenas por eles, mas que ressoava em toda a fazenda. Osvaldo e Clara observavam essa amizade com um misto de assombro e profunda emoção. A perda do celeiro havia sido um golpe, mas a vida de Faísca e o heroísmo de Fiel haviam transformado a tragédia em uma fonte de inspiração. Eles passaram a ver Fiel não apenas como um cão de trabalho ou um animal de estimação, mas como um membro da família que havia demonstrado uma profundidade de caráter e empatia que muitos humanos dificilmente alcançam. O cuidado que dedicavam a Fiel se intensificou, um reconhecimento silencioso de sua grandeza. Faísca, por sua vez, era o pequeno milagre que diariamente reforçava a lição de que a vida é preciosa e merece ser protegida a todo custo. A história de Fiel e Faísca espalhou-se muito além dos limites da Fazenda da Esperança. As notícias voavam de boca em boca nas feiras e reuniões da comunidade rural. Fiel não era mais apenas um cão da fazenda, mas o cão que salvou o gatinho do fogo. A fazenda, que antes era apenas um ponto no mapa, tornou-se um local de interesse, com vizinhos e até mesmo pessoas de cidades próximas vindo visitar, não por curiosidade mórbida, mas por um desejo genuíno de testemunhar a amizade extraordinária e o cão-herói. Moradores emocionados contavam a história e a recontavam, cada vez mais enriquecida com detalhes e com a emoção genuína que ela evocava. Essa onda de admiração e respeito teve um impacto tangível na comunidade. Inspirados pelo ato de Fiel, muitos começaram a prestar mais atenção aos animais abandonados e em situação de risco na região. Pequenas iniciativas de resgate e cuidado com bichos de rua surgiram, impulsionadas pela simples, mas poderosa lição de Fiel. As crianças da escola local, ao ouvirem a história, desenhavam Fiel e Faísca, e a coragem e a bondade tornaram-se temas de redação e conversas. O nome Fiel passou a ser sinônimo de altruísmo, um farol de esperança em um mundo que muitas vezes parecia esquecer a importância da empatia. Fiel, em sua rotina diária, continuava o mesmo cão tranquilo e leal, mas agora carregava consigo um senso de propósito que ia além de suas tarefas habituais. Ele parecia entender o significado de seu ato, não com vaidade, mas com uma serena dignidade. Quando as pessoas se aproximavam para acariciá-lo ou para observar Faísca brincando ao seu lado, Fiel respondia com um olhar calmo e um abanar de cauda, como se soubesse que estava ali para lembrar a todos que a verdadeira força reside na capacidade de cuidar do outro. O laço entre Fiel e Faísca era um testemunho vivo, uma cena de esperança que se repetia a cada nascer do sol, a cada corrida pelos campos, a cada cochilo compartilhado. Uma história que continuava a ser escrita, não em páginas, mas nos corações de quem a presenciava. A rotina na Fazenda da Esperança, antes marcada pela previsibilidade dos ciclos agrícolas, agora era pontuada pela dança singular de Fiel e Faísca. Onde Fiel ia, Faísca estava, fosse espreitando por entre as patas do cão, enquanto ele bebia água no bebedouro, ou se aninhando em sua sombra sob a grande árvore do pasto. A diferença de tamanho, de espécie, não importava.
Faísca, com sua energia vibrante e miados agudos, trazia uma leveza que contrastava com a seriedade protetora de Fiel. O gatinho, que havia conhecido o terror das chamas em seus primeiros dias, agora conhecia apenas a segurança e o afeto incondicional de seu salvador. Osvaldo e Clara, testemunhas diárias dessa amizade extraordinária, viam em Fiel mais do que um animal. Viam um mestre silencioso. As pequenas queimaduras nas patas de Fiel haviam cicatrizado, mas a marca de sua coragem permanecia, visível na forma como a comunidade o reverenciava. Eles se dedicavam a Fiel e Faísca com um amor que transcendia o cuidado comum com animais de fazenda. Havia uma tigela extra de leite para Faísca, um petisco especial para Fiel e muitas horas de observação silenciosa, admirando a interação entre os dois. Era uma lembrança constante da fragilidade da vida e da força do amor. A fama de Fiel continuou a crescer, transcendendo as fronteiras da Fazenda da Esperança e da pequena comunidade rural. Jornalistas de jornais regionais e até mesmo de uma emissora de TV local vieram à fazenda, atraídos pela história de heroísmo e empatia. As câmeras registraram Fiel em sua rotina, sempre com Faísca por perto, e as entrevistas com Osvaldo e Clara revelavam a profundidade de seu orgulho e gratidão. As imagens de Fiel e Faísca, o grande cão cor-de-terra e o pequeno gatinho preto e branco, tocavam o coração de milhares de pessoas, transformando-os em símbolos de esperança e bondade. A comunidade, já inspirada, viu essa atenção externa como uma validação de seus sentimentos. As iniciativas de cuidado animal, que haviam surgido espontaneamente, ganharam novo fôlego. Uma pequena campanha de arrecadação de fundos foi organizada para construir abrigos temporários para animais de rua. E o nome de Fiel era frequentemente mencionado como a força motriz por trás de tudo. As crianças da região, que antes podiam ser um tanto desatentas com os animais, agora abordavam cães e gatos com uma nova gentileza, lembrando-se da história de Fiel e Faísca. A história do cão e do gato se tornou um conto popular, uma lenda moderna que era contada e recontada, ensinando lições de compaixão e coragem. Fiel, apesar de toda a atenção, permaneceu fiel à sua natureza humilde. Os holofotes e as câmeras não o alteraram. Ele continuava a patrulhar a fazenda, a caçar pequenos roedores e a desfrutar de seus cochilos sob o sol. Mas agora, em cada uma dessas atividades, havia uma presença constante: Faísca. O gatinho, que havia crescido um pouco, mas ainda era pequeno em comparação, seguia Fiel como sua sombra particular. Eles eram uma unidade, uma prova viva de que o amor e a amizade não conhecem barreiras. A cada dia, o vínculo entre eles se aprofundava, tornando-se mais do que uma amizade. Era uma parceria de vida, forjada na adversidade e sustentada pelo mais puro afeto. A presença de Fiel e Faísca na fazenda era um lembrete constante de que a vida, mesmo após a tragédia, podia ser restaurada e enriquecida. O celeiro, embora ainda em ruínas, seria reconstruído, mas a história que nasceu de suas cinzas era muito mais valiosa. Fiel, com seu ato de coragem, não salvou apenas uma vida. Ele reacendeu a chama da empatia em muitos corações, provando que a verdadeira força não reside na agressão, mas na capacidade de proteger e cuidar do mais fraco. A Fazenda da Esperança, agora, era mais do que um nome. Era um testamento vivo do poder da bondade e da coragem, personificado na dupla improvável de um cão e um gato. A história de Fiel e Faísca, longe de esmaecer com o tempo, aprofundou-se e ramificou-se, transformando-se em um pilar da comunidade rural. A pequena campanha de arrecadação de fundos para animais abandonados, iniciada timidamente, floresceu em um projeto comunitário robusto. O Abrigo Fiel, como foi carinhosamente batizado, tornou-se um refúgio para cães e gatos resgatados,
um testemunho vivo do impacto que o ato de um único cão teve. Voluntários de todas as idades, inspirados pela dedicação de Fiel, dedicavam seu tempo a cuidar dos animais, construindo baias, fornecendo alimento e, acima de tudo, oferecendo amor. As crianças da escola local, que antes apenas desenhavam Fiel e Faísca, agora participavam ativamente, visitando o abrigo, ajudando na limpeza e aprendendo lições valiosas sobre compaixão e responsabilidade. Faísca, por sua vez, havia se tornado um jovem gato, ágil e cheio de vida, mas sua devoção a Fiel permanecia inabalável. Seus miados agudos e brincalhões ainda eram a trilha sonora das manhãs na fazenda, e suas perseguições ao rabo de Fiel, embora mais rápidas e elaboradas, mantinham a mesma alegria inocente. Fiel, com a sabedoria tranquila de um cão que já havia visto e feito muito, permitia as brincadeiras de Faísca com uma paciência infinita. Ele ainda o protegia, mas agora com uma confiança implícita de que Faísca, embora menor, era capaz de se virar. A interação entre eles havia amadurecido, tornando-se uma dança de companheirismo e respeito mútuo, onde Fiel era o guardião silencioso e Faísca, a centelha de vida que iluminava seus dias. Osvaldo e Clara, os donos de Fiel, observavam essa evolução com uma emoção que ia além do orgulho. Eles haviam perdido um celeiro, mas ganho uma perspectiva de vida que o dinheiro não podia comprar. A atenção da mídia, que antes parecia uma intrusão, agora era vista como uma oportunidade de compartilhar uma mensagem maior. Eles falavam de Fiel não como um animal de estimação, mas como um membro da família que os havia ensinado sobre o verdadeiro significado de heroísmo. Osvaldo, um homem de poucas palavras, muitas vezes era visto sentado na varanda, apenas observando Fiel e Faísca interagirem, um sorriso suave nos lábios. Clara, mais expressiva, contava a história do resgate com detalhes vívidos, emocionando a todos que a ouviam e reforçando a ideia de que a bondade é uma força poderosa e transformadora. A Fazenda da Esperança, antes um local de trabalho e subsistência, havia se tornado um farol de inspiração. Visitantes de todas as partes do estado e até de outras regiões vinham para conhecer Fiel e Faísca, para sentir a energia daquela amizade improvável. Eles não vinham apenas por curiosidade, mas por um desejo de se conectar com algo puro e verdadeiro. A história de Fiel era contada em escolas, igrejas e reuniões comunitárias, tornando-se um conto popular que transcendeu a barreira da espécie e da idade. A coragem de Fiel, a fragilidade de Faísca e a força do vínculo que os unia eram um lembrete constante de que a empatia e o altruísmo são qualidades universais, capazes de unir e transformar o mundo ao nosso redor. Fiel, o protagonista dessa saga, continuava a viver sua vida com a mesma simplicidade e lealdade de sempre. Os flashes das câmeras, os elogios dos visitantes e a fama crescente não haviam mudado sua essência. Ele ainda era o cão que patrulhava a fazenda, que corria pelos campos e que encontrava seu maior prazer em um bom cochilo sob o sol. A única diferença era a presença constante e carinhosa de Faísca, que agora, como um gato adulto, ainda preferia a companhia de seu salvador a qualquer outra. Eles eram a imagem viva de uma promessa cumprida, de uma vida resgatada e de uma amizade que desafiava todas as probabilidades. A cada amanhecer, Fiel e Faísca saíam juntos para suas rondas matinais, um grande cão cor-de-terra e um gato ágil caminhando lado a lado, uma dupla inseparável que continuava a escrever sua história de coragem e amor. A história de Fiel e Faísca se tornou um farol, não apenas para a Fazenda da Esperança, mas para todos que ouviam seu eco. O abrigo Fiel cresceu, transformando-se de uma modesta iniciativa em um santuário de esperança para inúmeros animais resgatados. Cada tijolo, cada baia construída, cada tigela de comida cheia era um tributo silencioso à coragem de um cão,
Voluntários, antes estranhos, tornaram-se uma família, unidos pelo propósito de estender a mão ou a pata àqueles que precisavam. As crianças, agora adultos jovens, que haviam desenhado fiel em seus cadernos escolares, voltavam ao abrigo para educar a próxima geração sobre a importância da compaixão e do respeito por todas as formas de vida. A história de Fiel e Faísca não era apenas um conto. Era um legado vivo, um movimento de bondade que se espalhava, tocando corações e transformando a paisagem social da região. Fiel, o herói de pelagem cor de terra, com a sabedoria que o tempo e as experiências lhe haviam concedido, continuava sua rotina com uma dignidade serena. Seus dias ainda eram preenchidos com as patrulhas pela fazenda, o cheiro da terra molhada após a chuva e os cochilos sob o sol quente. Mas agora, cada um desses momentos era compartilhado, enriquecido pela presença de Faísca. O gato, agora um elegante felino, mantinha a mesma vivacidade e devoção de quando era um filhote assustado. Ele ainda brincava de perseguir o rabo de Fiel, mas com uma agilidade e uma graça que demonstravam sua confiança e felicidade. O vínculo entre eles, forjado no calor das chamas, havia se tornado indestrutível, uma teia invisível de afeto e lealdade que os unia. Fiel não era mais apenas um cão da fazenda. Ele era o guardião de uma vida, o símbolo de uma amizade que desafiava a lógica e inspirava a todos. Osvaldo e Clara, os guardiões humanos dessa história, envelheceram com a mesma graça e sabedoria de Fiel. Eles haviam visto o milagre se desdobrar diante de seus olhos e haviam aprendido as lições mais profundas sobre a vida através de seus animais. Suas vozes, antes carregadas de emoção ao recontar o resgate, agora transmitiam uma calma e uma certeza de que a bondade sempre encontra seu caminho. Eles se tornaram embaixadores da história de Fiel, compartilhando-a com cada visitante, cada jornalista, cada pessoa que buscava um raio de esperança. A Fazenda da Esperança, sob sua tutela, não era apenas um lar para Fiel e Faísca, mas um santuário de histórias, um lugar onde a coragem e a empatia eram celebradas diariamente. E assim, a vida continuava na Fazenda da Esperança. Os anos passaram, mas a memória do ato heróico de Fiel nunca se apagou. A cada novo filhote que nascia na fazenda, a cada pôr do sol que pintava o céu com tons de laranja e roxo, a história de Fiel e Faísca era recontada, perpetuando a lição universal sobre coragem, bondade e o poder de agir com empatia. Fiel, mesmo em sua velhice, com os pelos do focinho grisalhos, continuava a guiar Faísca, agora um companheiro igualmente envelhecido em suas rondas. Seu olhar, antes atento ao perigo, agora refletia uma paz profunda, um senso de propósito cumprido, um vínculo eterno com o animal que salvou. A história de Fiel é um lembrete vívido de que a verdadeira força não reside no tamanho ou na ferocidade, mas na capacidade de amar e de agir em prol do outro, mesmo diante do perigo. É um testemunho de que, mesmo sem palavras, um cachorro nos ensina que a verdadeira força está no coração. Que esta história inspire você a olhar com mais carinho para os animais ao seu redor e a reconhecer os heróis silenciosos que caminham entre nós. Comente de onde você está assistindo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta história para que mais pessoas se inspirem. Lembre-se, cada ato de bondade, por menor que seja, tem o poder de transformar vidas e de escrever as mais belas histórias de coragem e amor.